pouco da palavra de Deus, nós entendemos que o nosso Deus, o grande Deus, Criador dos céus e da terra, Ele se revela a nós. Ele se revela por meio da criação. Nós podemos reconhecer que as árvores, as montanhas, os lagos, tudo isso foi criado por um Deus. Deus revela-se por meio da criação, mas Deus também se revela a nós por meio da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, o Deus que não pode mentir. Ele se revelou a nós por meio da palavra. Eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus. Eu gostaria da sua atenção nesse momento. A palavra de Deus diz assim, em Lucas capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus homem, se fez carne e habitou entre nós, e durante um período do seu ministério aqui nessa terra, Ele fez curas e milagres, mas o seu propósito foi levar a mensagem da palavra, a mensagem do reino. E em um determinado momento da sua vida, do seu ministério terreno, Jesus Cristo, Ele se deparou com alguns homens. Eram chamados de fariseus, escribas e fariseus. Eram homens que se achavam perfeitos, puros, sem nenhum pecado. Jesus Cristo, então, em um determinado momento, Ele foi fazer uma refeição na casa de alguém, de um homem, que era o que é chamado nas Escrituras de publicano. Era alguém que cobrava imposto, era como se fossem os políticos de hoje em dia. Eles não eram bem quistos, eles não eram bem vistos pela sociedade, porque eram os inimigos dos judeus. Mas Jesus Cristo, Ele vai fazer uma refeição na casa desses homens, os fariseus. Em um determinado momento, Jesus Cristo, a palavra de Deus diz assim, em Lucas capítulo 5, versículo 27, diz: depois de Jesus curar um paralítico de nascença, Jesus diz, versículo 27, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Esse Levi aqui é o Mateus, do Evangelho de Mateus. Versículo 28 diz: ele se levantou e deixando tudo o seguiu. Versículo 29, a palavra de Deus diz: então Levi, o publicano, lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, ofereceu para Jesus. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus e contra Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os que estão saudáveis não precisam de médico, e sim os doentes. E Jesus Cristo diz: eu não vim chamar justos, saudáveis, e sim pecadores ao arrependimento. Nós temos um grande problema em nós mesmos, em acharmos que somos perfeitos, que somos bons. Ou quando cometemos um pecado, de fato, nós reconhecemos que pecamos, mas naturalmente nós achamos que somos bons, porque fazemos coisas boas, talvez, porque pensamos coisas boas. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, Ele não vem para salvar ou buscar os que já são perfeitos. Jesus vem buscar e salvar os perdidos, aqueles que se consideram impuros, aqueles que se consideram pecadores. Porque Jesus é o médico, não de curar nossas doenças físicas, não de curar os nossos problemas físicos de saúde, mas de curar o problema, o grande problema que nos separa de Deus, que é o pecado, o nosso coração pecador, inclinado para o mal, que gosta de fazer somente aquilo que nós queremos fazer e rejeitamos a vontade de Deus. Isso é a condição do pecador.
A Bíblia diz que o pecador ele está morto em seus delitos e pecados. O pecado nos coloca numa condição de morte diante de Deus. É necessário, portanto, reconhecer que somos pecadores. E não só reconhecer que somos pecadores, porque talvez se eu perguntar para você, você é um pecador? Você vai dizer, sim, eu peco. E quem não peca? Não é só isso. É reconhecer de fato, do coração, e entender a gravidade deste problema, a gravidade do pecado. Vocês lembram do início da Bíblia, Gênesis? Deus cria um belo jardim, chamado Jardim do Éden. E ele coloca lá no Jardim do Éden, o homem e a mulher, as suas criaturas, os primeiros seres humanos. E Deus diz, olha, eu vou colocar uma árvore no meio do jardim. E vocês não podem, de forma alguma, comerem da árvore que está no meio do jardim. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas será que eles obedeceram? De forma alguma, eles comeram, eles desobedeceram. E Deus diz, olha, no dia em que comeres, certamente morrereis. Eles comeram, não é verdade? E aí, depois disso, será que Deus cumpriu a promessa de dizer, se vocês comerem, vocês morrem? Certamente existe a morte espiritual, que é a separação do homem para com Deus, em relação ao seu pecado, a sua desobediência a Deus. Deus é um pai que quer a obediência dos seus filhos, e não viver indiferente. Portanto, reconhecer que somos pecadores é essencial para a salvação, porque Jesus Cristo vem para salvar os pecadores e chamá-los ao arrependimento. É necessário o reconhecimento. Por que precisamos de Jesus? Por que Jesus Cristo de Nazaré é importante para as nossas vidas? Porque nós somos pecadores e precisamos do médico que cura a nossa alma, o nosso pecado, a nossa condição de pecadores mortos em nossos delitos e pecados. Precisamos de Jesus porque nós amamos a nós mesmos e não a Deus. Será que você reconhece isso? Será que você reconhece que no fundo você ama a você mesmo e tem rejeitado aquele que ama você, a Deus? João capítulo 3 e 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Reconheça a sua condição de pecador e creia em Jesus Cristo, aquele que pode salvar. De fato, o Igor diz, e o Igor está certo em dizer que não são políticos, não são homens que nos salvarão, mas sim o nosso Deus. Existe algo muito maior do que o nosso problema social. Existe algo muito maior do que o nosso problema social, a nossa pobreza, a nossa desgraça. Existe algo muito pior do que isso. É a nossa condição com Deus. Como você está com Deus, o seu Criador? Como você está com o seu Criador? O que você pensa, que Deus pensa a seu respeito? A Bíblia, a palavra de Deus, o nosso Deus, convida você, na verdade não convida, Ele ordena que você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, que é o médico da alma. A sua alma está doente com o pecado e você precisa de arrependimento, você precisa do Senhor Jesus Cristo. Creia nele e experimente a graça, a bênção, a bondade do grande médico da alma, Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, eu não vim para os que estão saudáveis, eu vim para aqueles que estão doentes, para os pecadores.
e chamá-los ao arrependimento. Glória a Jesus. Você reconhece isso? Você reconhece que você é um pecador? Você reconhece que você precisa do médico da sua alma, Jesus? Oh, glória. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo Aleluia. e viva para a glória dele. Amém?